quando eu via aquelas pessoas botando algo que eu fiz na boca e tendo prazer e gostando e se refastelando, aquilo me dava uma sensação, um prazer, liberava ali uma serotonina, um negócio desses que eu me sentia extremamente feliz e realizado. Para mim, servir as pessoas e cozinhar era o meu propósito. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a entrevista com Pedro de Artagão. O Pedro é um exímio chefe e um grande empreendedor e inovador em tudo que faz. Vai contar sua trajetória empreendedora e vencedora desde a infância até os dias de hoje. Você vai ver o Pedro? Claro que vai, então vamos com a gente! Estamos aqui com Pedro de Artagão, um grande chefe, um dos maiores chefes do Brasil. Do Brasil, com certeza, sem chance de errar. Flávio, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo interesse, não só isso, pela essa corrida atrás pra gente conseguir fazer essa entrevista. Que bom que a gente conseguiu tirar isso aí e tá batendo esse papo. O Pedro, ele além de ser um grande chefe, ele é um grande empreendedor e inovador. E é exatamente em cima dessa veia empreendedora e inovadora que nós vamos navegar nessa entrevista aqui. O Pedro, como chefe aí consagrado, né, começou garoto ainda, né, dando suas cacetadas na cozinha e tal, brincando. Eu queria que você contasse esse início da tua trajetória aí, Pedro, pra gente, por favor. É muito interessante essa sua correlação do empreendedorismo com a inovação e com aquilo que o seu entrevistado faz, porque eu acredito que muito antes de pensar em ser um chefe de cozinha, eu já era um empreendedor. O empreendedorismo, ele tá no sangue, na veia, ele tá naquele comichão que dá de tirar o pé do chão, querer fazer alguma coisa que você pensou que poderia existir. Como que eu comecei a cozinhar e como que eu comecei a empreender e depois, com a vida, eu descobri que aquele tal do empreendedorismo era uma coisa que eu já vinha fazendo e poderia me levar mais longe ainda. Quando garoto, sempre fui um curioso e sempre gostei do passatempo de estar acompanhando a cozinha rolando. Minha casa sempre teve momentos de cozinha aquecida. Isso é, uma família que gostava muito de receber em casa, de fazer festa, fazer almoço, fazer reunião. Então a cozinha estava sempre em movimento. E do jeito que eu sou ansioso, não digo que ser ansioso, mas que eu sou agitado, a cozinha, de certa maneira, ela funciona porque ela te entrega projetos. Então eu, garoto, recebia um projeto da mão da minha mãe como se fosse, olha, vai descascar esse negócio de batata. E aí você começa, você tem meio, você tem fim, você tem sucesso. Ou você tem insucesso. Então eu comecei a cozinhar muito cedo, porque eu encontrava na cozinha um excelente passatempo. Com o passar do tempo, isso, garoto ainda, eu fui adotando um punhado, poucas receitas, em que eu fui aprimorando. Isso é uma dica que quem quer cozinhar, você não precisa saber fazer tudo. Faça um prato bom e sirva sempre esse prato para os seus convidados. Tinha algumas poucas coisas que eu fazia muito bem. Chegando na adolescência, eu encontrei naqueles pratos, e não só isso, na compaixão dos parentes e dos amigos dos pais, pessoas que pudessem comprar aquele determinado produto. Claro que a compaixão ajudou muito mais do que a receita. Então, desde garoto, quando eu precisava de algum dinheiro que nunca veio fácil, meus pais nunca me deram nada de mão beijada, eu precisava de uma grana, eu fazia uma torta e convencia alguém de comprar. Nem que fosse um parente muito próximo que só comprava com a desculpa de me dar dinheiro. Mal ou bem, o empreendedorismo de fazer algo para ter um benefício financeiro veio desde cedo. A questão do chefe de cozinha, costumo dizer que o chefe de cozinha, eu estou chefe de cozinha. Ela é uma posição que eu ocupo e hoje eu ocupo ela muito pouco. Hoje eu sou muito mais gestor do que um chefe de cozinha. Por causa desse meu agito que me levou a ter dificuldades, muitas dificuldades, para me concentrar nas exatas, eu fui descobrir que a cozinha era uma possibilidade para eu encontrar uma carreira. E aí, obviamente, depois que eu sou formado em hotelaria, nunca fiz curso de gastronomia, pelo contrário, quando eu decidi que eu queria cozinhar para viver, eu fui fazer um curso de hotelaria, que é o que poderia me dar uma mínima base administrativa, ou não só isso, que abrisse meus olhos para outras questões que poderiam englobar o ato de cozinhar, como a hospitalidade, os controles, o marketing. Então, a hotelaria foi onde eu me encaixei. Aqui eu falo com muito orgulho, eu fui um
excelente aluno, porque eu acho que quando você encontra aquilo que você ama, você acaba que se dedica. Para trás, na realidade, eu não gostava mesmo era de estudar, não gostava das exatas. Quando eu descobri que a hotelaria me levaria a ser um melhor profissional de cozinha, eu fui um bom aluno. E aí, comecei cozinheiro. O meu intuito nunca foi ser dono de restaurante, eu sempre sonhei começar a cozinhar e, através da minha comida, me tornar um chefe, exercer um bom trabalho, servir as pessoas. Uma outra coisa que é muito importante na minha profissão, que eu acho que seja, talvez, o propósito inicial na maioria de nós, ou pelo menos na maioria daqueles que obtêm um mínimo de sucesso. Eu digo sucesso, pode ser apenas uma realização profissional, não precisa ser famoso, nem ganhar rios de dinheiro, mas pode ser uma pessoa realizada, é o resultado de ver alguém feliz com a sua comida. Eu me interessei de verdade por cozinhar, não só para vender lá para o amigo do pai e da mãe para ganhar o dinheiro, e sim porque quando eu via aquelas pessoas botando algo que eu fiz na boca e tendo prazer e gostando e se refastelando, aquilo me dava uma sensação, um prazer, liberava ali uma serotonina, um negócio desses que eu me sentia extremamente feliz e realizado. Para mim, servir as pessoas e cozinhar era o meu propósito. Então, eu acredito que quando as pessoas falam, porque tem que ter o meu propósito é alimentar todo mundo. Cara, desculpa, isso não é propósito, isso é muito vago. Você realmente ter um propósito, profissional ter um propósito, eu utilizo a seguinte explicação. Eu acho que você não pode estar distante dele quando você está na sua vida pessoal. Aquele cara que tem um propósito empresarial, mas quando está na vida pessoal dele, está fazendo outra coisa, o hobby dele é outra coisa, está pensando em outra coisa, desculpa, eu não vejo da mesma maneira. Eu acho que os grandes empresários que eu vi que têm propósito, sabem onde vão chegar ou já chegaram e se mantêm lá. Não só isso, eles se mantêm realimentando esse propósito, renovando esse propósito, você criando pernas nesse propósito. Ele muda, ele vai mudando. Eu comecei com o propósito apenas de servir, de ver uma pessoa botando uma garfada na boca. Foi mudando, eu fui crescendo, eu fui tendo prazer de não só ver ela botando garfo na boca, de como ela olhando para a parede achando aquela decoração bonita. Não só isso, foi para a experiência como um todo. Daqui a pouco podemos dizer, foi montando, criando uma coisa que eu gostaria que existisse, que aquele cliente não teria oportunidade de ter, e quando ela entra naquele restaurante novo, ela fala, nossa, como é bacana isso. Então, esse propósito ele vai mudando. E são poucas as profissões, são poucos aqueles profissionais que conseguem ter o mesmo propósito profissional, aquele resultado final, embaralhado com o seu ser. Eu acho que é onde está o grande segredo. As pessoas pensam que eu tive vários mentores. Eu não tive vários mentores. Eu tive alguns bons patrões, os quais eu me inspirei. Mas muito do que eu desenvolvi na minha forma de trabalhar, na minha forma de cozinhar, de atividade, ou até de empreender, foi ter pura tentativa e erro, pesquisando, caindo do cavalo, e foi por aí. Eu fiz a faculdade porque eu queria ter alguma base, que eu acho que todo mundo tem que ter, uma base universitária, porque você precisa de um mínimo para abraçar o mundo dos negócios, você tem que ter. Então, busquei o que mais se assemelhava o que eu queria fazer, que era cozinhar, o que me daria mais ferramentas. Talvez se eu tivesse feito administração, não me desse tantas ferramentas. Talvez sim, não sei. Mas a hotelaria me permitiu muito isso. E comecei a trabalhar como cozinheiro. Tive algumas oportunidades não muito expressivas, até eu ter as portas abertas pelo José Hugo, o falecido José Hugo Ceridônio, que foi onde eu tive meu primeiro emprego para um chefe conhecido, para um chefe renomado. José Hugo Ceridônio foi top, né? No Brasil até, né? Ele tinha vários restaurantes. Eu já cheguei no Zé Hugo, ele já estava no final da carreira, já era um cara mais velho, se não me engano estava com em torno de 70 anos. Na nossa carreira, 70 anos é muita coisa. Por quê? Porque a cozinha ela é extremamente desgastante. Eu brinco que é que nem aquela história do ano do cachorro, que é vezes 7, cozinha é vezes 7. É um estresse muito grande, você trabalha sob pressão, é bem desgastante. Então, um cara trabalhar ainda aos 70 e com alta performance é de se tirar o chapéu. Mas o Zé Hugo, ele foi talvez, acredito que tenha sido o primeiro chefe que realmente falou assim, olha, eu não sou dono não, eu sou chefe. E aí botou uma doma, que é o nome daquela roupa branca, e circulou o salão falando com as clientes, brindando lá a champanhe dele, que ele além de tudo, era um bom vivant, era um restauranteur, chefe bem caricato, bem de desenho animado, de filme, tá sempre com charutão, sabia muito das coisas. Ele foi o primeiro numa época, chegando no Brasil, um jovem Claude, digamos assim. O Claude chegou no Brasil, o Zé Hugo já trabalhava, o Zé Hugo era amigo do pai do Claude. A gente deve muito a ele por ser um dos primeiros embaixadores dessa profissão. Depois eu fui pro Sofitel, fiquei um tempo com o Roland, e foi quando eu tive uma oportunidade muito bacana na minha carreira, que eu era muito garoto, mas através de conhecimentos familiares, eu fui convidado por uma senhora, que era uma socialite, para fazer um jantar na casa dela. Conhecia porque minha mãe sempre foi professora da escola americana, eu estudei lá, e eu conhecia essa família. Ela sabia que eu era cozinheiro, faz um
um jantar na minha casa, chama-se Janete Sendas, da família Sendas, esposa do Arthur Filho, grande família Sendas maravilhosa. A Janete foi minha primeira madrinha na profissão, me ajudou muito, porque a Janete, quando eu era apenas um cozinheiro do Roland, ela me pediu para fazer um jantar. Eu falei, Janete, mas eu não tenho nem capacidade de fazer jantar para vocês, as suas amigas, nossa, uma coisa chique. E ela falou, olha, nunca diga que não tem capacidade. Se você tiver medo de fazer alguma coisa, diz que vai fazer, estuda como vai fazer, ensaia esse programa e entrega, mas não nega nada. Foi uma das grandes lições que eu tive lá no início. Eu era garoto, tinha 21 anos. Após aquele jantar, eu comecei a ter recorrentes pedidos para repetir o mesmo formato. Naquela época, eu ainda trabalhava com o Roland no Sofitel, e aí eu me fiz uma promessa. Falei, olha, se eu passar do terceiro convite, porque eu vinha negando, porque eu não tinha agenda, eu tinha que trabalhar. Um jantar daquele, eu ganhava 3 vezes meu salário do mês. Eu falei, olha, se eu passar do terceiro convite, é porque realmente tem muito interesse. Se chegar no terceiro, eu vou pedir demissão e vou aceitar. Obviamente, chegou no terceiro, eu pedi demissão pro Roland, o Roland me sentou ele não deve nem lembrar disso. Ele me sentou na sala dele, me passou um sermão de que eu não tinha que sair, que eu ia desperdiçar, que ele apostava em mim, que ia me mandar pra França, e eu sabia que tudo aquilo era verdade. Só que aquela veia empreendedora de fazer sozinho, e aí pedi demissão e encarei. Eu ia, na época eu não tinha carro, eu ia ou de táxi ou pegava o carro da minha mãe emprestado, eu ia com 3 panelas que eu tinha, 2 facas, os ingredientes comprados no supermercado e fazia um jantar de 5 etapas, mini degustação. E a grande magia dessa história toda, eu vou te contar, Flávio, uma muito boa e uma ruim para a época, que acaba que eventualmente a nossa história é construída dessa maneira. A muito boa era que, até aquele momento, eu só tinha cozinhado para os outros, para outros chefes. Eu nunca tinha sido chefe, nunca tinha feito criação de prato. Então, eu acabava que, quando eu comecei a fazer esses jantares, eu não tinha repertório. Eu acabava que copiava o prato de um chefe, copiava do outro. Com o tempo, eu fui sendo obrigado, e essa que é a parte boa, por quê? Porque era um ciclo tão fechado de pessoas da alta sociedade, para as famílias do Rio de Janeiro, que eu, na realidade, não podia repetir menu, porque sempre, num jantar de 12 pessoas, teria alguém que já foi algum. Então, eu tinha que estar sempre exercitando. Pois é, para fazer menus diferentes. Aquilo foi um impulsionador da minha criatividade muito forte. E a parte ruim era que, como era uma coisa tão pequena, quase uns jantares meio secretos, eu perdi currículo, porque eu não fiquei conhecido como chefe. Ali já me chamavam de chefe. Eu não era chefe, tá? Você, para ser chefe, tem que ter uma equipe. Eu não era chefe, era eu sozinho. Mas me chamavam de chefe, eu me chamava de chefe, de uma maneira imatura, mas me chamava. Hoje eu sei que eu não era. E eu não tinha currículo. Para a hora que eu quisesse partir dali para uma nova oportunidade, eu não conseguia. Por quê? Eu não tinha currículo. Eu passei 2 anos fazendo isso, então era um hiato na minha carreira, que eu saí do Sofitel, não tinha mais emprego. Eu dizia, fazia jantar na casa de algumas pessoas. Cadê? Prova. Não saía na coluna social, não era nada. Sorte do acaso, num belo dia, uma pessoa foi a um desses jantares, gostou da minha comida, pegou o meu nome e indicou para um grupo de rapazes que estavam assumindo a operação terceirizada de um hotel da rede Transamérica, que era um hotel meu apart hotel, mas era um hotel que tinha serviço de hotelaria na Barra da Tijuca. E aí eu, mal ou bem com 2 anos fazendo aquele jantar, eu já estava de saco cheio, eu queria uma cozinha, eu queria uma rotina, eu não tinha, e me ofereceram para assumir esse terceirizado do apart hotel Transamérica. E aí foi aí que eu fui chefe realmente a primeira vez. Ali você montou a sua equipe, né? Ali eu montei uma equipe de 30 pessoas, eu tinha uma cozinha onde eu realmente pude botar em prática as lições de hotelaria, porque eu tinha room service, eu tinha bar da piscina, bar do lobby do hotel, eu tinha eventos no subsolo, tinha uma área de eventos, eu tinha um restaurante com almoço, jantar e café da manhã. Então foi uma pós-graduação, foi um MBA imenso, acelerado, porque eu até então eu tinha sido cozinheiro. Em prática do curso de hotelaria e também de ter participado de grande chefe. Isso aí. Fiquei cerca de 3 anos nessa brincadeira e aí saí, na realidade, para um convite que, graças a Deus, não deu certo. Esse convite era para assumir para ser o chefe na época do Pink Fleet, que era o barco do Ike Batista. Na hora H, eu fui vetado por algum motivo, mas foi uma sacanagem, porque eu saí do emprego para assumir essa parada, não rolou, mas graças a Deus não rolou. Logo em seguida, me recomendaram uma pessoa muito querida, hoje está aposentada, mas foi uma altíssima executiva
executiva de hotelaria, mas não que pela hotelaria. Ela foi minha cliente lá na Barra, porque ela morava na Barra. Era um restaurante que era muito conhecido na Barra, só para quem gostava de comer bem. Chama-se Cristina Sequim. A Cris Sequim, ela foi diretora de RH de hotelaria. O último hotel que ela trabalhou era o JW Marriott, ali em Copacabana. Então ela me recomendou para o Jaime e o Marcelo Torres no Laguiole. Aí eu, depois de afundar o Pink Fleet, eu fiquei desempregado mais ou menos uns 6 meses. Foi uma fase da minha vida terrível. E que você fala de empreendedorismo, eu vou te falar, eu conto isso, às vezes as pessoas não acreditam. Eu, no tempo que eu fiquei desempregado, Flávio, eu saía todos os dias, eu me arrumava, eu saía pra rua, eu não ia procurar emprego não, tá? Eu ia olhar aonde tinha pontos vazios ou passando. Aí eu ligava pro ponto, falava com o corretor, visitava o ponto, pegava a planta, desenhava a cozinha, orçava a cozinha com o cara que vendia na época os equipamentos de cozinha, mas eu não tinha dinheiro. Eu fazia só presencial. Isso é lindo, é lindo. Isso é coisa de empreendedor, é sonho. Eu fiz isso. Você ia arrumar um sócio. Eu fiz isso 6 meses. Que lindo. 6 meses eu fazia isso. Muito bacana isso. Foi quando me ligaram do Laguiole, e aí sim, eu, graças à oportunidade que eu tive lá, realmente o Laguiole foi uma grande vitrine para muitos chefes. O Laguiole se mudou do centro para o MAN. Parou de fazer sentido ser uma cozinha, uma experiência francesa naquela época. Esse aqui, MAN é Museu de Arte Moderna. Exatamente. Um que fica dentro do Museu de Arte Moderna, um restaurante bonito, contemporâneo, bacana. Isso aí. E você foi para lá para ser o chefe desse restaurante, não é isso? Pois é, e aí existia uma missão dada a mim, que era de transformar essa cozinha que vinha sendo uma cozinha tradicional francesa em uma cozinha contemporânea, porque nós estávamos em um museu de arte moderna. Então eu, junto com os donos, fui responsável de fazer, digamos, o retrofit desse restaurante. E aí ele se tornou um restaurante de comida moderna. E isso, a plataforma que me propuseram, onde eu não tinha freios, eu podia criar à vontade. Herdei uma equipe que já existia lá muito boa, melhorei ela mais ainda, trouxe outras pessoas e foi crescendo. E o restaurante passou a espontar, voltar a ganhar muitos prêmios e virar um destino para os altos executivos e etc. do centro do Rio. Depois que eu saí do Laguiole, e isso aí tem uma outra coincidência da minha carreira, que no jantar, naquele jantar da Janete Sendas, agora 20 anos atrás, mas na época do MAN 10 anos antes, eu tinha conhecido a pessoa que viria a ser a minha primeira sócia, que desde aquele jantar falava, vamos abrir um restaurante, e por obras da vida, por interesses e propósitos, nunca aconteceu. Quando eu estava no MAN, chegando ao meu 5º ano de chefia lá, eu comecei a me sentir incomodado por ser apenas o chefe de cozinha. Mas só um detalhe para que as pessoas que não conhecem da tua vida, da tua carreira, nunca foram no Laguiole, foi um sucesso, foram 5 anos assim. Foi um sucesso. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, eu era executivo na época, então a gente fazia algumas reuniões lá, que é um lugar bonito demais e se comia maravilhosamente bem. Então eu sei bem, acompanhei bem esse momento da tua carreira aí. O restaurante continuou, depois que eu saí, ele continuou um sucesso, foi celeiro de vários chefes que hoje estão aí brilhando no cenário carioca. Eu saí porque eu comecei a ser tomado por uma ânsia e uma necessidade, e aí é o tal do empreendedorismo. É o bichinho do empreendedor. De participar mais da operação. Eu, por ser empreendedor, e eu ter, hoje, graças a Deus, eu sou reconhecido pelos meus pares, por ser um gerador, um formador de equipes. Volta e meia eu tenho alguém bom na minha equipe que quer sair para empreender. Eu falo, olha, se você estiver na empresa certa, é possível você empreender. É possível que um funcionário meu empreenda. Eu dou liberdade para ele empreender, para ele dar ideias, para ele participar, para ele lançar um projeto dentro da empresa. Naquela época, o formato de gestão dos sócios não permitia que eu extrapolasse a cozinha. Eu entendo completamente isso. Então, chegou uma hora que a forma de eu extravasar isso era saindo. Eu queria montar o meu restaurante com o meu jeito. Para mim, não fazia mais sentido eu não poder participar da operação como todo. Eu decidi quem vai fazer o quê ou quem vai receber o quê, dado que a cozinha era o centerpiece ali. Na realidade, hoje eu já até penso diferente. Eu acho que a experiência como um todo, ela é maior do que a cozinha. Mas como um chefe garoto, eu não pensava assim. E o formato que o restaurante se tornou e se desenvolveu, ele colocava a cozinha em primeiro lugar, naquela época, o Laguiole. Então, eu queria participar de outras coisas. Naquele momento, chegando no meu 5º ano, retomei contato com essa pessoa que veio a ser minha sócia. Coisas do acaso, eu estava numa viagem, ela me mandou um e-mail dizendo, quer retomar aquele papo? Foi na hora, eu falei assim, quero. Eu voltei de viagem, sentei, retomei, a gente chegou a alguns acordos ali de boca do que seria a composição da nossa sociedade, e dali eu já saí com a missão de desenhar o negócio e procurar um ponto. E foi aí que foi o Irajá? Aí foi o Irajá. Antes de entrar no Irajá, eu queria saber de você o seguinte, você ganhou o prêmio, tem um que eu sei que foi da revista Veja. Laguiole eu ganhei prêmio de melhor restaurante
para fazer negócios, melhor almoço, melhor restaurante do centro. Eu vim realmente a despontar ganhando prêmios quando eu abri o Irajá. Quando eu abri o Irajá, no primeiro ano eu recebi o prêmio de chefe revelação, um prêmio que pelo Laguiole eu já tinha ficado em vice, então nem era mais revelação, mas eu recebi. Logo em seguida, eu ganhei chefe do ano 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Ganhei melhor restaurante contemporâneo 4 vezes. Ganhei melhor restaurante contemporâneo em várias revistas, Veja, Globo, Água na Boca, Época. Tem mais de 30 prêmios. Que bacana. E o que significa esses prêmios para você? Olha, para mim já significou muito, tá, Flávio? No início da carreira, quando você ainda está trabalhando 20 horas por dia, que nem um maluco, ocupando 3 funções ao mesmo tempo, e muito próximo, mas muito próximo mesmo da equipe, você ganhar um prêmio é um sucesso, é um resultado coletivo muito importante para a motivação. Óbvio que um prêmio te coloca aos olhos do público num lugar diferenciado, ele te traz novos clientes, mas não é o que sustenta o restaurante. Muitas vezes tem restaurantes de bairro que estão há 20 anos e nunca ganharam um prêmio e tem ali sua clientela fiel que acham que é o melhor do mundo. Hoje, eu já acho que o prêmio, ele tem o seu momento, cada chefe tem o seu momento de ganhar o seu prêmio. E a gente tem que estar de coração aberto para, independente de estar fazendo um excelente trabalho, não estar mais ganhando certos prêmios, tá? Porque faz parte, o jogo vai rodando, vai virando e é assim que funciona. Hoje, que eu cresci, eu virei um grupo, eu deixei de ser um restaurante onde eu trabalho todo dia. Para mim, se a gente ganha um prêmio e já ganhou depois disso, os prêmios deixaram de ser individuais, passaram a ser coletivos, eles se tornaram muito mais importantes para as equipes do que para mim. Eu já ganhei tanto prêmio que eu já sei a sensação, eu já sei como funciona, é muito gratificante. Porém, é mais gratificante ainda ver alguém que está muito mais de frente da operação receber esse prêmio do que eu mesmo. Por que eu digo isso? Porque com o passar do tempo, o propósito se modificando, eu deixando de ser restaurante para ser grupo, montando outros negócios, eu consigo me ver muito mais saindo do lugar de um jogador no campo de futebol, de um artilheiro, primeiro para um técnico, depois para quase um cartola, entendeu? Então o time que está jogando, eu sou obrigado a ser visionário, ver o caminho que vai tomar, eu vou comprar esse jogador para botar ali naquele lugar, eu vou fazer esse investimento, mas quem está jogando são eles. É a única analogia que eu consigo utilizar para exemplificar os personagens. Até porque eu com os 24 anos de cozinha, comecei aos meus 17, eu envelheci, eu não tenho mais a pujança e a disposição, a estamina que os meus garotos têm. Então, se eu não virar técnico, eu tô ferrado. Tem um parágrafo da minha carreira muito importante, que foi também uma dessas coisas da vida, que quando eu decidi montar o Irajá, eu negociei com a minha sócia capitalista, e aí ela topou, e eu coloquei uma única condição. Essa condição seria que a parte administrativa estivesse comigo. Eu prestaria contas, me colocaria à disposição de ser auditado. Minha sócia tinha que confiar no que ela estava investindo, no meu taco como profissional e visão de negócio. Mas a administração ficaria comigo. Porque muitas vezes nos restaurantes, quando a gestão ela é feita pelo lado de quem coloca o dinheiro, a velocidade do negócio, normalmente para um investidor, ela é muito mais lenta. É complexa essa relação. O que eu fiz? Óbvio que eu não ia ter tempo para fazer a administração, a parte financeira, mas eu tinha um amigo, qual eu já tinha feito negócio junto, eu conheci prestando uma consultoria para um restaurante que ele tinha, é o Marcos Werneck, conhecido na Zona Sul como Quito, e eu chamei ele e falei assim, olha, você topa ser meu sócio? E ele se tornou sócio da minha parte da sociedade. E é meu sócio desde então. A minha sócia capitalista, com 2 anos de Irajá, a gente já tinha pago o investimento da nossa parte. Com 3 anos, a gente comprou a parte dela. Na realidade, compramos a parte dela com uma captação de outros sócios que entraram. A grande realidade é que o Irajá, quando a gente abriu, ele igual a todo propósito, ele foi se transformando. Chegou uma hora que a sociedade não funcionava mais, pois a gente queria continuar crescendo, queria continuar proporcionando novas experiências, e a minha capitalista queria só ter um restaurantezinho só para chamar de seu, e não era o nosso propósito. A gente viu o quão gostoso era não só você tirar da cartola um projeto que as pessoas nunca tinham visto antes e proporcionar isso. Vou te dar um exemplo. Olha o Formidable. É um bistrô cuspido. Passei um mês na França só na bistrô para montar o Formidable. A gente não tinha uma experiência de bistrô tão francesa quanto o Formidable. No questão do ambiance e tudo como um todo, entendeu? E ter um chão de cimento, ser barulhento. Não tinha. Então aquilo foi um motivo nosso de continuar empreendendo. Fora isso, a gente sentiu também o gosto, e eu posso dizer que eu principalmente, de construir uma equipe, ver a evolução das pessoas e ver também elas batendo no teto financeiramente e nos seus lugares de trabalho. Eu cheguei uma hora que eu tinha 2 chefes de cozinha prontos que trabalhavam comigo. Eu tinha que dividir os 2. E aí depois disso, a gente disparou, porque a gente tinha carta branca por parte dos nossos novos sócios, a gente tinha vontade de fazer, tinha equipe pronta e estava pegando inclusive um Brasil, num momento que estava muito bom. Montamos rápido mais 2 negócios,
negócios, nenhum deles apenas por goela larga, e sim porque eram boas oportunidades. Não só isso, cada negócio individual tinha um motivo de existir, tinha um propósito. Cada projeto que a gente lança e que eu desenho, me apaixono por ele, eu faço, eu acredito, eu vejo ele acontecendo muito tempo antes, e é assim que a gente vai construindo. Eu queria aquele prato que você considera o the best. O the best para o cliente ou para mim mesmo? É para você. É muito difícil isso. É que nem dizer para você escolher qual filho você gosta mais. É praticamente impossível. Eu sou escravo, daquele tal do bolo de brigadeiro quente, que é a sobremesa que eu tenho desde o início do Irajá. Esse bolo é realmente já... No Rock in Rio eu vendia 1.000 bolos por dia. No último Rio Gastronomia, quase 10.000 bolos. É uma coisa de louco. É cachoeira, né? Eu gosto tanto de fazer e de comer, que é muito difícil dizer o que eu faço, que a gente... É pretensão dizer o que eu faço melhor. Mas os meus pratos, muitas vezes do mais comfort food, são os pratos que fazem mais sucesso. Eu já fiz alguns menus de degustação muito sofisticados. Hoje eu não faço mais. Tem uma série de pessoas saudosíssimas por esses menus, mas o público, ele está muito mais ávido por coisas reconhecíveis e coisas do dia a dia do que da alta gastronomia. O meu propósito em termos de gastronomia foi talvez utilizar do que eu aprendi com a alta gastronomia para agregar mais valor para a nossa comida do dia a dia. Eu acho que é um pouco disso que traz resultado, sucesso para minha comida e para minha carreira. Eu consigo fazer pratos simples, através de técnicas sofisticadas, onde as pessoas sentem muito à vontade comendo e degustando. Ir ao restaurante não é aquele programa tão duro, é um programa muito mais fun. Foi o que se tornou os meus restaurantes. Então fica muito difícil de dizer qual o melhor prato. Eu posso falar o que eu mais gosto de comer. São as coisas clássicas, os pratos de restaurantes antigos, de boteco, comida caseira, as coisas simples. Adoro comer e fazer carnes com molho, filés, essas coisas que a gente comia nos restaurantes de bairro. Isso me inspira muito, melhorar essas coisas. Olha, a carne assada, que espetáculo essa carne assada. Essa carne assada, o prato define muito bem o que eu gosto, o que hoje é a minha cozinha. Que é a história do Redux que a gente não falou. O Redux foi um acaso, a gente criou o Alfresco. Eu sempre quis ter um restaurante italiano. A comida italiana é uma das que eu mais pesquiso, uma das que eu mais faço em casa, uma das que eu mais, modéstia à parte, faço melhor. E aí pesquisei como fazer esse restaurante durante quase 2 anos. Foi o meu restaurante mais desenhado. Trouxe uma máquina da Itália que custou uma baba para fazer a nossa massa. Fiz de tudo para poder fazer do bom e do melhor. O restaurante não pegou, não enganou. Foi considerado caro primeiro, só que não era. Depois recebeu outras críticas. E aí não deu certo. E a gente, no momento, a gente decidiu fechar o restaurante, decidiu pular fora, mesmo com menos de um ano, a gente viu que não ia engrenar. Só um detalhe, ele pode não ter pegado, mas ele tinha comidas maravilhosas, maravilhosas. Pois é. Talhadelli com ossobuco, que espetáculo. Sim, tive que abrir mão, arrancar esse band-aid de uma vez só, vamos fechar. E aí a gente ia fechar mesmo, ia pagar a multa e ia sair. Foi quando me ocorreu a história do Redux. O Redux veio do filme do Apocalipse Sinal Redux. O Redux é a volta ao início, a volta sem cortes, que não tinha as amarras e não tinha uma série de coisas que inclusive tem hoje. Porque com o passar dos anos, o já foi se moldando. Ele se moldou no restaurante que ele é hoje. É que nem nós, como a gente envelhece, nós vamos mudando. Então ele mudou. Eu contei lá no início da entrevista que eu não gostava de repetir marca. Eu não fiz um Irajá, uma cópia do Irajá. Hoje, se for no Irajá, não é igual ao Redux. Pelo contrário, mas o Redux tenta retratar aquela sensação que você sentia quando ia no primeiro e segundo ano de Irajá. E aí, essa carne assada é um exemplo disso. É um prato onde a gente faz uma carne assada que ela tem técnicas de altíssima gastronomia para ficar macia, para fazer um molho. A massa, que é o espaguete que acompanha, é uma massa feita com farinha italiana, na máquina que eu trouxe. E que não só isso tudo, ela vai numa das receitas mais saborosas da cozinha romana, que é um cacio e pepe. É isso que a gente tenta fazer. E o Redux faz isso muito bem, o Irajá faz isso muito bem, porque são os nossos restaurantes de comida de criação, de comida com prato, onde a gente tenta fazer diferente. Agora nós vamos fazer o seguinte: não pode faltar de maneira alguma a grande sacada e a grande cagada do empreendedor. Eu tenho vários momentos que poderiam ser um momento de virada, porque a minha carreira tem tantas guinadas que eu prefiro trazer pro atual, pro último que aconteceu. Para mim, a última cagada que aconteceu foi a falência desse restaurante, do Alfresco. Quando eu montei ele, eu montei na esperança de ser uma grande rubrica, de ser um restaurante que ia chegar para ficar. Eu apostava muito nele e não deu certo. Foi uma grande
grande cagada de apostar tanto, despejar tanta energia. E a grande sacada foi não só transformar ele no início de tudo, como ter feito isso através de um mini documentário que eu fui postando no Instagram. E foi um rebuliço, porque quando eu fechei a porta, obviamente a gente comunicou ao shopping, mas a gente foi, olha, já fechar. Ou você deixa de fazer a manobra que a gente vai fazer, ou a gente sai. Falei, não, vocês podem fazer. Então, nós não sabíamos que a gente ia fechar, de um dia pra noite, dizer que faliu, criar um documentário e fazer aquele estardalhaço. Porque quando eu postei o primeiro, fechou, quebrou, a gente recebeu ligação de todos os colunistas, todo mundo perguntando o que ia acontecer. A gente não fala pra ninguém. Só assim, assiste o próximo episódio. O café tá vindo? Galera, vamos lá. A gente vem conversando há algumas semanas e a gente tomou uma decisão. Vai fechar o Ao Fresco. Vamos fechar. Não tem sido o que a gente esperava. Não aconteceu como deveria. Minha culpa. Não sei onde... Tenta buscar onde a gente errou. A gente fez um produto que a gente achava que as pessoas gostavam. Fez um gente bonito. Mas é isso. E aí a gente queria conversar com as pessoas que, normalmente que estão mais próximas da gente, da gestão, da tomada de decisões, que são praticamente esse grupo aqui, para a gente tomar as medidas necessárias e ver o que vai acontecer. Tem uma coisa a dizer? Eu confio que vocês tenham estudado muito essa decisão. Vale a pena mesmo. Sei, eu... Não deu, erramos. Tem trabalho todo pra você criar aquela bola. Não, mas o Ferreira tem que fazer isso, não pode morrer aquela sobremesa. Ué? Enterrar o defunto. Quanto tempo a gente tem? Eu acho que essa varanda aqui do Ao Fresco, ela merecia estar dia e noite lotada. A gente ficou tanto tempo pensando, organizando, montando um restaurante bonito, um clima super agradável, com tudo que a gente ama comer. Acabou? Trabalho com o chefe desde a inauguração, formidável. Não sabia de nada, fui pego totalmente de surpresa. Bom, eu como um dos gerentes daqui, eu acho que esse fechamento aí é devido a alguns erros que a gente cometeu, né? O que deu errado, ele é intangível. A gente desenha o restaurante baseado no que a gente gostaria que existisse. E para mim ele deveria existir. Só que não aconteceu dessa maneira. Erramos. Como qualquer um ser humano, a gente tentou da melhor forma, tivemos ideia, esforço, trabalho. Foi um projeto que a gente fez pensando muito no que o público gosta, que a gente queria realizar. Foi calculado nos mínimos detalhes para ser muito bem aceito, mas não deu. As pessoas não entenderam. Talvez ele ainda vá acontecer em outro momento, mas nesse momento aqui, as pessoas não entenderam o produto, não gostaram, a gente pode ter errado e não deu. A gente ficou um ano criando, projetando o que ia ser mais agradável. Desde a escolha do nome até todos os detalhes de decoração, de cardápio. Difícil se desapegar. O que está em questão é o que a gente vai fazer a partir daqui. Eu acho que a resposta está lá no início. Nessa nova jornada eu estou junto com vocês. Vai dar a volta por cima. Se transformar, Dar um pontapé certo. e entregar ao cliente o que ele mais deseja. Novos desafios, eu acho que são os mais gostosos de todos sempre, né? O Grupo Irajá já tem uma história, a gente sabe se reinventar. Que início é esse? Esse início é onde tudo começou, que é o Irajá. Aquele Irajá que não tinha amarras, que era rebelde, aonde os móveis eram do brechó e a comida era do chefe, mas também tinha hambúrguer e tinha bolo de chocolate pra caramba e tinha batata frita e tinha filé piemontese
E a gente vive um momento onde as pessoas estão nostálgicas, elas querem o que elas já conhecem ou não, ou então elas querem viver aquela sensação que elas já conhecem. Muitas vezes eu procuro referências em outras artes, na realidade o cinema, artes plásticas, e aí eu observando o mundo do cinema, eu me deparei com o título de um filme que era o Apocalipse Now Redux. E eu falei, o que quer dizer isso? E aí o significado da palavra Redux era voltar ao início. A gente vai ter um novo restaurante que ele tem a filosofia inicial do Irajá, que é o Irajá do início. Não necessariamente nos seus pratos, mas na sua filosofia de criação de cardápio, sua filosofia de atendimento, sua filosofia de decoração. A minha história começou aqui, lá no Irajá, 10 anos antes do Irajá. Estou trazendo a filosofia de pode ter massa, pode ter hambúrguer, pode ter um prato com vieiras, pode ter caviar, pode ter tudo. Faz a carne que bem o ponto dela. Na mão maçareco, pode poder. E o salão, ele vai ter aquilo que ela já tinha. A gente vai trazer móvel de casa, móvel antigo, móvel doado, móvel que era do Quito, móvel que era meu, e a gente vai misturar tudo. Porque agora o Redux ele é lá no início. Sim. Talvez. Não. Vai. Sim. Em algum momento, sim. Polvo. Vai ter bolo. Vai ter, Ferreira. Show de queijos, sim. Uma versão. Fica. É o seguinte, vai trabalhar 2 do lado de cá e 3 do lado de cá. Vai chegar junto quem for necessário, entendeu? Então é isso. Espero vocês no Irajá Redux. Here we go again. O resultado foi inacreditável, porque gerou uma antecipação para a abertura do que vai acontecer, do que vai ser, o que esse cara vai aprontar. E a gente, nesse meio tempo, envelopou o restaurante inteiro e fez as mudanças necessárias. Então, ali eu acho que foi um ponto de realmente fazer uma grande limonada. Bem, nós vamos entrar agora num ping-pong na cozinha. Vamos lá. Eu falo uma palavra, você manda outra que vem à sua cabeça. Mar, azul. Gente. Motivo de tudo. Brasil. Criatividade. Família. É tudo. Sabor. Potência. Sonho. Estamos vivendo. Ah, que beleza, que maravilha. Agora, Pedro, nós vamos encerrar e eu queria que você desse aí 3 dicas para aquele cara que quer começar a empreender. Número 1, e talvez eu acho que seja a mais importante, coragem, é fazer com medo. Não espere estar completamente seguro para fazer qualquer coisa. Se tem uma ideia no papel, a hora de fazer é agora. Segunda dica para quem quer empreender, não complique, não faça nada complicado, faça aquilo que você domina, mesmo que seja um hobby transformado. Eu costuro, faça simples. Não tente imitar quem já faz, não tente imitar quem já está lá em cima. Começa pequeno, começa fazendo, faz pros seus, e em seguida você vê como é que isso toma forma. Foi assim que foi com a minha carreira. E terceiro, você não precisa de absolutamente nada para empreender. Você não precisa de capital, você não precisa de nada. Basta você ter vontade. Hoje existem 1000 formas, 1000 ferramentas para você empreender. Eu falo isso por quê? Porque quando eu decidi que eu ia sair do Laguiole, naquela época a única opção que eu tinha era arrumar um sócio, vender minha alma para botar um ano no dinheiro e montar um negócio. Eu tinha que levantar 2,5 milhões de reais para montar um negócio. Se isso fosse hoje, eu conseguia montar um negócio dentro da cozinha da minha casa e começando no delivery através de um aplicativo. Eu conseguiria até receber uma máquina de cartão de crédito na pessoa física. Isso não precisa de mais nada. Então, cara, para empreender, atitude, força de vontade e simplicidade. Com isso,
é só tocar a vida. Que maravilha. Olha, Pedro, quero fechar aqui dizendo: você é show, meu amigo. Que show, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Elizabeth Kenny. E quem mandou foi Jair de Souza Dantas, de Manaus, Amazonas. Vamos à frase? Aquele que te irrita, te domina. Elizabeth Kenny, muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.